Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque tem atacante na mira do esporte, meus amigos. Vou trazer os detalhes para vocês aqui, mas tem uma curiosidade que também eu vou falar aí sobre esse atacante, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá, antes de a gente falar sobre esse atacante, eu quero trazer algumas atualizações para vocês, que vocês sabem que eu sempre trago aqui antes de falar sobre o tema principal, beleza? Bora lá. Tem jogadores com rescisão acertada, tá bom? Não vou falar aqui de Lucas Lima. Já acertou, tá tudo certo. Deixa Lucas Lima pra lá. São outros jogadores, beleza? Que eu acho que você nem lembra deles. Mas estavam no Sport e está com a rescisão acertada. Bora dar uma olhada aí na fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A fonte é o NE45. Sport acerta a saída de Lucas Cal. Pedro Augusto ainda negocia rescisão. Aí a matéria diz o seguinte: Lucas Cal não é mais jogador do Sport. Eu nem sabia que esse cara tava pelas bandas do Sport ainda. Fora dos planos do clube para 2026, os jogadores chegam a um acordo com o Leão para a rescisão de contrato, que era até o final desta temporada. O atleta sequer chegou a se reapresentar para a temporada e aguardava o desfecho contratual para seguir carreira longe da Ilha do Retiro. Os moldes da rescisão devem ser comunicados em breve pelo Sport, conforme já vem acontecendo com outros casos recentes. A transparência das contratações e saídas foi uma das promessas do atual presidente Matheus Souto Maior e vem sendo colocada em prática este ano. Meus amigos, eu nem sabia que esse cara estava no Sport ainda. Eu lembrei dele depois que eu vi essa matéria aí, porque ele disse que não ia retornar para o Sport não. Até parecia que a gente queria jogador. Jogador apagadíssimo, fraquíssimo, só que é mais um da gestão que Yuri Romão botou salários altíssimos. Aí o cara vai, pô, tô com salário aqui, eu sou jogador de 100 mil, o Sport me oferece 200, tô dando um exemplo, tá? Não é isso não, é bem mais, que o Yuri Romão gostava de gastar muito dinheiro. Então assim, jogador fraco, água de chuchu, nem pra Série B, na minha opinião, serve. Beleza? Mas concluindo aqui a matéria, diz o seguinte, sobre Pedro Augusto, tá? Outro jogador da posição que não será aproveitado por Roger Silva neste ano é Pedro Augusto. Porém, segundo apurou em NE45, o Sport ainda não conseguiu chegar a um acordo financeiro para a rescisão. O jogador veio em definitivo ao Leão após decidir com Fortaleza na temporada passada e tem contrato até o final deste ano. Disputou 13 jogos com a camisa rubro-negra. É um aí, meus amigos, em relação a Pedro Augusto, que são dois volantes, né? Pedro Augusto e Lucas Cal. Eu não gostava dele, eu fui muito contra a contratação dele na Série A. Mas eu acho, tá? Para uma Série B é um jogador razoável. Ele não é esse cara incrível, mas também não é que se de um volante ruim. Ele é um volante muito bom. A bronca dele, que ele saiu do Fortaleza, ele era titular absoluto do Fortaleza até a final da Sul-Americana. Quando ele perdeu um pênalti no final da Sul-Americana, pelo Fortaleza, e aí acabou a carreira do cara. Ninguém queria mais conversa com o cara ficou chutado lá, o Vojvoda tentou resgatar, mas a torcida já estava botando muita pressão nele. Mas por mim, se eu fosse o Sport, claro que depende de salário, depende do mais, eu gostei de alguns jogos de Pedro Augusto. Claro que eu não vou dizer assim, poxa, ele jogou muito bem. Tinha momentos ali quando ele entrou, chegou, na verdade, no Sport, não tinha ninguém jogando bem, minha gente. Era assim, horrível. Mas entre ele, esse Lucas Cal é horrível, não é ruim, não é horrível. Não sei como o Sport foi contratar esse cara. Assim, eu sei, né? É o molde de Yuri Romão. No parâmetro de Yuri Romão, ele era craque. Mas Pedro Augusto é um jogador interessante, queria vestir a camisa do Sport e não teve tantas oportunidades com o Daniel Paulista, até porque o time estava todo emendado ali, estava um negócio horrível já. Mas se eles caíssem ali os 50% do salário, que eu não sei quando é que ele recebe, eu ficaria com o jogador. Pelo menos um banco ele serve. Entra ali no segundo tempo e entra direitinho. Não é jogador horrível não, tá? Para uma Série B, eu acredito que daria assim, beleza? Mas tranquilidade total, Jackson. Bora lá. Quem é esse atacante que está na mira do Sport? E qual é essa coincidência aí? Que resenha é essa? Que curiosidade é essa do jogador? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a fonte é o Transferências 24 horas. Sport faz sondagens por Paulinho Boia, atacante do Nacional de Portugal.
Por enquanto, a diretoria do Leão ainda não enviou proposta oficial. A informação foi de Mila Souza, que é a Camila Souza do GE, tá? Bora lá, meus amigos. Em relação a esse jogador, tá? Eu vou dizer logo. O Sport vai fazer proposta para ele. O Sport, ele pode pintar na Ilha do Retiro a tendência é muito alta. Ele é um jogador, tá? Que está jogando desde 2024 no Nacional, como vocês viram aí. E o Nacional é o mesmo time de Pablo Juan que o Sport tá querendo trazer, já mandou proposta. Eu fiz um vídeo ontem, quem não viu, volte lá e veja. Quem é Pablo Juan, Jackson? É outro atacante que o Sport tá negociando. Volte o vídeo e assista. Mas esse Paulinho Boy, ele já foi sondado, tá? Ele já foi sondado. Por quê? É um jogador que ele quer voltar, tá bom, pro Brasil. Ele é brasileiro, do mais, acredito que vocês já viram falar sobre ele. Tem passagem pela Série B também. Um jogador interessante. E eu vou trazer os números dele aqui para vocês. Agora, uma curiosidade, que eu tô vendo um padrão nas contratações do Sport, principalmente para pontas, tá? E Roger já tinha falado sobre isso, é que o Sport tá trazendo pontas que eles não fazem muitos gols, e vocês vão ver nos números dele aí, mas são caras de extremamente velocidade. É que assim, é um Léo Pereira, tá? Quem lembra aí, Léo Pereira no ano passado que chegou no Sport, Mateuzinho também. Não são caras que fazem gols assim, não. Tipo, oh meu Deus, são artilheiros. Não. São caras de muita velocidade, muita garra e muita vontade. Todos os jogos que eu vi, tanto de Pablo, que é o atacante que veio do Londrina, que jogou no ano passado, que tá no Nacional também, tá para chegar no Sport. O Sport e o Nacional já estão bem alinhados em relação à contratação de Pablo. Tanto o Pablo, Juan, quanto o Paulinho Boia, eles são de muita velocidade. São jogadores assim, limitados, tá? Não quero dizer assim, é um jogador incrível. Não, é jogador limitado. Os dois são jogadores limitados. Mas são jogadores que eles entregam no campo, tá? Eles entregam. Eu não sei, a minha dúvida é, e pode ser as duas, tá? Eu não sei se é uma característica que Roger quer implementar, que os times de Roger jogam em muita velocidade pelas pontas, ou se Roger está olhando para cair nas graças da torcida. Porque a torcida do Sport, a gente sabe que a gente é exigente até um certo ponto, tá? Porque assim, a gente exige que o cara faça gol, seja bom, mas se o cara entregar em campo, a gente gosta. Poxa, esse cara não é tão bom assim, mas pô, ele é tão esforçado. Eu tenho esse sentimento, eu acredito que uma boa parte da torcida do Sport também. Que até como jogadores que eu vou falar aqui que não era astros assim, mas tipo, Hamilton, que era volante, que vai mais velho um pouquinho vai lembrar, Toby, principalmente Toby, bora pegar esse exemplo de Toby. Toby era um volante limitadíssimo, mas Toby brigava em campo e dava o gás. E a gente gosta de Toby. Ele não é ídolo, nem chega perto disso. Mas Toby era um jogador que a gente gostava, que ele se entregava em campo, tá? E é a mesma coisa desses dois jogadores, tanto Pablo quanto Paulinho Boia. Paulinho Boia até mais, tá? Tem 27 anos, vou trazer os números dele aqui para vocês, mas é um jogador que faz poucos gols, mas meus amigos, o cara se entrega em campo. Ele, para você ter uma noção, ele vai e volta, tá? Ele apoia muito bem, que ele joga como ponta direita, também como ponta esquerda, tanto faz, mas ele apoia muito bem o lateral. Tipo assim, o lateral, se tiver dificuldade, se ele ficar do lado ali de Matheus Alexandre, ele vai ajudar muito o Matheus Alexandre na marcação. E se ficar do lado de Filipinho também, que Filipinho, até então, não sei se ele evoluiu, Filipinho também não marca muito bem na ponta esquerda, na lateral esquerda. Mas é um jogador muito aguerrido, tá? É um jogador que, eu não vou dizer que eu traria como cara para ser titular, mas são jogadores, tá? Então, os dois, um tá mais certo e Paulinho foi uma sondagem, mas é uma sondagem quase vindo, tá? A proposta que mandar ele vem, assim, dentro dos parâmetros normal, né? Não vai ser nada extraordinário. Mas é um jogador interessante, tá? Mas bora lá para os números do atleta, só para vocês verem aí que ele não é jogador que faz gols, mas é um jogador muito esforçado. Bora dar uma olhada aí. Meus amigos, vamos lá. O jogador aí, Paulinho Boia, de baixo para cima, tá? Tem 27 anos. E ele já, lá no início, já era jogador do São Paulo e foi já emprestado por Portimonense em 2019. Aí depois, Portimonense de Portugal, né? E depois ele foi pro São Bento, voltou pro São Paulo, jogou no Juventude, foi pra Ucrânia, América Mineiro, foi pro Japão e voltou emprestado aí do time do Japão para o América. Você vê aí que é um jogador que ele tem é um regular para baixo, entra muito no segundo tempo. Por isso que eu acho que o Roger tá querendo muito esse atleta. Mas em 2024, ele estava no Mirassol, fez 9 jogos, e o Paysandu foi lá e comprou o cara, em 2019. Você vê aí que
em 2019, antes de ele voltar para Portugal, em 2024, antes de ele voltar para Portugal, ele fez 18 jogos com a camisa do Paysandu, só com a camisa do Paysandu, sem somar o do Mirassol. 3 gols e deu 2 assistências. Com a camisa do Nacional, em 2024/2025, 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. E nessa temporada, tá? Que a temporada lá começa na metade do ano de 2025 e vai terminar agora na metade do ano de 2026. Ele já tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências. Assim, aí você vai dizer, pô, Jackson, tem poucos gols, pouca assistência para um atacante, mas o que ele entrega em campo, que é o que eu tô falando com vocês aqui agora, é entrega. Ele se dedica muito dentro de campo. Não é o cara que vai chegar na cara do gol e a gente vai esperar, pô, ele vai dar uma cavadinha, é um cara que faz gols. Tá feito o Guilherme, que era ponta no Sport, em 2019, Guilherme ponta no Sport, faz uns gols, pô, que massa, Guilherme tirou onda. Não é, tá? Ele não é esse cara que tem essa habilidade assim para fazer tantos gols. Perde um golzinho fácil, é um jogador esforçado. Aí eu quero entender só essa de Roger, se Roger está contratando porque ele só quer velocidade mesmo, ou se é porque o jogador para cair nas graças da torcida. Mas até nesses dois casos a gente precisa ter um centroavante muito bom. Porque a gente precisa ter um cara que faça gol. Porque esses pontas que o Sport está trazendo não faz tanto gols assim. Diferente de Barleta. Barleta já tem mais habilidade, mais canja ali para fazer os gols. Esses dois aí, tanto o Pablo, tanto o Paulinho Boia, não é esse jogador aí de fazer gol, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos. Vocês contratariam ou não Paulinho Boia? Tamo junto e até a próxima.